Fala, meu povo! Tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para mais uma super videoaula e o tema dessa aula vai ser o quê? Já percebeu, né? Revolução Russa, um evento muito treta do século XX que vai determinar todos os acontecimentos históricos a partir desse momento. Vamos lá para entender o que acontece. E você já sabe, né? Toda vez que a gente estuda a Revolução, nós temos que ter uma noção de antecedentes. Quais são os eventos, quais são as condições políticas, econômicas e sociais que causaram aquele evento, aquele acontecimento. E nesse caso, nós vamos falar de Rússia czarista, o czarismo na Rússia. Vamos lá, vamos caracterizar a Rússia primeiro. Entre o século XIX e o século XX, a Rússia já era o maior país do mundo, inclusive é até hoje, somando aí mais ou menos 22 milhões de quilômetros quadrados naquela época. Alcançava 3 continentes, começava na Europa, atravessava a Ásia e até o Alasca, que pertencia à Rússia até 1867. Foi vendido para os Estados Unidos. Você tinha também uma população extremamente grande, uma grande população de mais de 170 milhões de habitantes. Aí você diz, uau, que potência que a Rússia era, né? Não necessariamente. A Rússia passava por uma economia, ainda em pleno século XX, baseada no feudalismo, na servidão. Você tinha um país extremamente agrário, com uma população submetida às condições de servidão. Aquela mesma da Idade Média, onde as pessoas trabalham por comida e por aí vai, né? Você tinha uma monarquia absolutista, nesse caso aqui governado pela dinastia Romanov, que estava no poder há mais de 300 anos. E esse governo absolutista, ele realmente era totalmente autocrático, sem liberdade nenhuma, nenhum avanço liberal até então. Calma que eu vou falar de um detalhezinho. E a religião, e esse poder dessa dinastia aí, Romanov, era respaldado pela religião oficial, que era a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma dissidência aí da Igreja Católica Apostólica Romana, cisma do Oriente, por aí vai. E nós já vimos isso em aulas passadas. Então, você tinha uma política absolutista, chamada czarismo. Czarismo, a palavra czar vem de César, imperador, ou na Alemanha seria o Kaiser. Então você tinha o czarismo absolutista, uma igreja oficial que apoiava esse poder e uma economia agrária com todos aqueles privilégios de nobreza que você tinha desde a Idade Média. Ou seja, a Rússia era extremamente atrasada. Apesar de muito grande e muito populosa, você tinha um país extremamente feudal. Lá pelo século XX, nós tivemos o czar Alexandre II, que vai governar a Rússia aí entre 1855 e 1881, e ele vai promover uma pequena modernização no país, embalado pelas tretas liberais lá do século XIX, que nós já trabalhamos aí. Então ele vai tentar promover a modernização do país com uma tentativa de industrialização, vai abolir o sistema feudal na Rússia, ou seja, e assim, algumas cidades vão começar a realmente industrializar, como São Petersburgo, como Moscou, e aí você vai ter um início de modernização da Rússia. Só que Alexandre II ele vai ser assassinado por alguns anarquistas e assume seu filho, o Alexandre III, que aí começa a treta. Entre 1881 e 1884, Alexandre III ele vai anular todas as decisões liberalizantes que o pai fez, porque ele é autocrático, conservador, muito influenciado pela nobreza conservadora. Então ele inicia aí esse processo de fechamento, de retrocesso conservador na Rússia, e aí por isso as agitações sociais começam a acontecer na Rússia. Até que Alexandre III morre doente, um governo relativamente pequeno, ele morre jovem até para a época, e assume seu filho, jovem Nicolau II, aos 20 e poucos anos de idade, como o novo czar, o novo imperador, o novo César da Rússia. Nicolau II vai assumir, e aí ele já vai assumir dentro desse espiral de confusões, porque você teve um avanço liberal do avô, um retrocesso conservador do pai, e está Nicolau II agora para tentar resolver essa merda, ou seja, o governo dele vai enfrentar grandes instabilidades políticas, econômicas e sociais. Bom, obviamente, dentro dessa situação política aí, nós já sabemos disso, o próprio Nicolau II não era uma personalidade forte, corajosa, ou tinha o ímpeto de governo necessário para governar aquele país naquele momento,
por isso que a revolução acaba se avolumando aqui nesse processo. Então a Rússia era isso aqui que vocês entenderam, beleza? Bom, além disso, além de todas essas tretas políticas, econômicas e sociais que estavam acontecendo na Rússia, isso é fácil entender, você tinha alguns grupos de oposição, alguns partidos. Ah, professor, mas só que se era absolutista, por que tinha partido político que são proibidos? Sim, você já respondeu. São proibidos, mas mesmo assim tinham grupos políticos que se organizavam para tentar fazer reformas da Rússia. Os principais grupos são esses três aqui, ó. O Partido Socialista Revolucionário, já criado em 1903, ele era muito baseado no socialismo agrário, nas fazendas coletivas, tinha aí o apoio dos camponeses, obviamente, então eles queriam uma Assembleia Constituinte e aí a imposição de um socialismo mais voltado aí para a sociedade agrária e por aí vai. Você tinha o Partido Constitucional Democrata, o PCD, que é os cadetes, né, o partido feito pela nobreza liberal, pela grande burguesia, que vão lutar, no caso, por uma monarquia parlamentar. O problema não é derrubar o rei, o problema é que o rei respeite o parlamento, que não existia na Rússia, e aí respeite leis liberalizantes, basicamente continue aí as reformas do Alexandre II. E o último partido que existia, que era o maior, o mais volumoso que tinha, era o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que era um partido socialista baseado nas ideias marxistas, Karl Marx, o socialismo científico, já foi falado em uma aula anterior, e aí eles vão ter uma grande adesão do proletário, do trabalhador urbano, porque a classe operária, ela estava nascendo desde aqui, ó, das reformas do Alexandre II, aquelas cidades que começaram a crescer, começou então a ter a classe operária. Você já viu que o operário, o proletário, é uma classe que ela vem junto com a Revolução Industrial. Então, você tinha esse partido aqui, um partido numeroso para a época, já fazendo barulho na história da Rússia, lembrando que eram todos proibidos, tá? Um detalhe aí, era o maior partido, mas mesmo assim vale lembrar que no início do século XX, 87% da população russa ainda era uma população rural, uma população agrária, tá? Então você tinha algumas cidades se desenvolvendo, mas o grande massa da população russa ainda era de camponês. Esse partido aqui, professor, beleza, já entendi os três partidos, o que eu preciso saber? Tem um detalhe aí que eu já ouvi dizer que eu tenho que saber. Sim, você tem que saber que esse partido aqui, ele vai rachar em duas correntes diferentes. Ele vai rachar em dois grupos diferentes. Primeiro grupo aí, os mencheviques, que significa, literalmente falando, a minoria. Então, os mencheviques, a minoria, eram liderados por um cara chamado Julius Martov, e eles defendiam uma transição moderada, uma transição café com leite para o socialismo. Não tinha problema o apoio da burguesia, ou seja, eles queriam uma transição para o socialismo mais focada aí na democracia, né, no café com leite. E o outro grupo, obviamente a maioria, bolchevique representa aí a maioria em russo, os bolcheviques já eram liderados por um cara chamado Vladimir Ilionovich Lenin e Leon Trotsky. Esses dois líderes aqui, eles defendiam, ele e o partido bolchevique, o grupo bolchevique, defendiam um socialismo mais implantado por meio de uma revolução popular. Eles já eram bem mais marxistas, eles defendiam uma revolução realmente armada, sangrenta, naquela tese do Karl Marx, proletários do mundo inteiro univos. Então eles são mais radicais, são mais violentos, eles buscam, obviamente, uma revolução mais revolucionária de fato. Não é uma revolução café com leite, uma revolução conservadora, como aconteceu no Brasil várias vezes, não. Então, você tinha o Partido Operário Social Democrata Russo, um partido importante para você não esquecer, dividido em dois grupos. Minoria, menchevique, querendo uma revolução café com leite, e maioria, bolchevique, querendo uma revolução mais sangrenta, mais revolucionária, mais traumática, para que seja implantado aí o verdadeiro socialismo, pensado aí pelo Karl Marx. Beleza, agora você já entendeu tudo o que você precisa saber de Rússia antes da Revolução. E quando que a treta começa? Quando que a treta começa? É o que nós chamamos de ensaio geral. O ensaio geral, ou seja, o ensaio geral da Revolução, aquilo que vai gerar o início da Revolução, começa entre os anos de 1904 e 1905,
quando rola uma treta, uma guerra entre a Rússia e o Japão. Uai, sou Rússia e Japão, bem rolê aleatório, né? Não é tanto aleatório não. Vamos lá. A Rússia ele é um país grande, mas obviamente com um ímpeto imperialista, querendo ampliar mais ainda seus territórios, principalmente na Ásia, né? Na Ásia e na Europa. Eles fizeram muita questão do Alasca, venderam o Alasca para uma mixaria, mas expandir território ali na Ásia e na Europa era de fato interessante para eles, mesmo porque significa mercado, certo? Rolou uma guerra entre Inglaterra e China, guerra do ópio. A China foi dividida entre o break-up da China foi dividido em vários portos, e esses portos foram entregues a outras nações imperialistas. Já falei disso numa aula anterior, e você vai ver a imagem aqui, é uma charge que representa essa divisão. E aí você vê dois personagens aqui nessa charge que representam o Nicolau II, da Rússia, e o Hirohito, o imperador do Japão. Esses dois personagens, que são personagens reais, eles vão disputar o mesmo território da China, um território chamado Manchúria, que é mais ou menos o que corresponde hoje aí à Península da Coreia e o norte da China. Esses dois impérios, a Rússia e o Japão, vão disputar a Manchúria. E aí você fala, beleza, uma nação europeia vai lutar contra uma nação asiática e vai dar uma surra nos asiáticos. Errado. A Rússia vai perder e vai perder feio, vai perder rude, vai perder muito rude. E aí, meus amigos, vai rolar uma crise em decorrência da guerra e da derrota. O Japão vence, beleza, fica com a Manchúria, e o Japão começa a expandir o seu imperialismo ali na Ásia, né? E a Rússia vai ficar com a derrota, com a crise econômica e o povo descontente. Obviamente, porque você sabe que uma guerra gera crise, gera fome, gera mortes e por aí vai. E aí o que acontece? Uma cagada épica, uma cagada grande, fedorenta, porque no dia 22 de janeiro de 1905, uma multidão, cerca de 200 mil pessoas, se reuniram diante do Palácio de Inverno do Imperador, na cidade de São Petersburgo. O Imperador é ótimo, do Czar, que é a mesma coisa. Eles, acompanhados inclusive de um padre, liderados pelo padre Gapon, estavam pedindo pacificamente paz, comida, dignidade, aquilo que o povo quer, né? O povo quer tranquilidade, o povo quer comer, né? E aí o que acontece? Não se sabe se foi realmente o imperador quem mais deu a ordem, mas a guarda do palácio desceu cerol, abriu bala e foi fogo para tudo quanto é lado. Várias centenas de pessoas mortas. Foi o tal do Domingo Sangrento, que realmente o negócio foi feio. E isso acabou causando aí o início do fim do governo de Czar Nicolau II e até mesmo do czarismo da Rússia. Porque agora o povo sabe quanto babaca o imperador é. Agora o povo sabe o quanto ruim é um governo absolutista autocrático em pleno século XX. Porque até então o imperador ele tinha as suas tretas, né, os seus grupos de oposição, mas a grande massa da população ainda via Nicolau II como o paizinho da população, como aquele talvez ele não sabia que a gente sofria tanto, vamos lá avisar ele que a gente sofre. E o Domingo Sangrento deixou bem claro que o imperador estava dando a mínima para o povo. O próprio imperador, e claro que o Domingo Sangrento vai desencadear aí uma série de outras revoltas e manifestações pela Rússia inteira, vai ter o famoso motim do encouraçado Potemkin, vai ter greves trabalhistas, enfim, vai ter muitas revoltas pela Rússia toda. O imperador viu a merda que fez, ele percebeu que ele fez merda, e aí resolve dar uns passos atrás, ou seja, dar uns passos liberalizantes. Primeira coisa que ele faz é a autorização da formação da Duma, que a Duma, nesse caso aqui, é o parlamento. Ou seja, vamos criar um parlamento, esse parlamento vai criar uma constituição e vamos criar talvez a nossa monarquia constitucional, a nossa monarquia parlamentar, e eu vou me submeter a ela. Só que o problema é que nesse parlamento aqui, alguns partidos estavam proibidos. Aí nesse caso, o povão mesmo não estava representado. Era um partido basicamente formado pelos cadetes, né, pelo Partido Constitucional Democrata. E isso também não vai resolver, porque ele pensa que ele resolve com a Duma, mas ele não resolve com o povo, e o povo resolve se organizar através dos sovietes. O que são os sovietes? Aí fica lá naquele nome, um dia eles vão virar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses soviéticos, os sovietes, seriam conselhos
de operários. É como se fosse, bem a grosso modo, mesmo para você entender, organizações sindicais, né? Os operários se organizam. E essa organização de trabalhadores, essa organização política, obviamente, era chamada de sovietes da Rússia. Então, várias cidades vão surgir grupos, conselhos e organizações trabalhistas chamadas de sovietes, né? Então você vai ter na Rússia espalhada aí, nesse período, o Conselho dos Sovietes batendo de frente com as decisões tanto da Duma quanto do imperador. Só que nem tudo resolveu, porque isso não resolve o problema, porque nada de fato mudou para a população, até que no ano de 1914, o imperador Nicolau II faz mais uma cagada. O que o czar Nicolau II faz? Arrasta a Rússia para a Primeira Guerra Mundial. A Rússia fazia parte da Tríplice Aliança, um acordo entre Alemanha, França e Rússia. E aí, dentro dos interesses lá que eles disputavam a região balcânica, porque precisava de um acesso para o mar Mediterrâneo, nós já sabemos a importância disso. Aí você diz, vamos dialogar? Vamos comprar o direito de usar o acesso? Não, vamos tomar, porque nós estamos falando do período imperialista aqui. Então a Rússia vai lá, ela entra nessa guerra sem poder e acaba sofrendo enormes derrotas para o exército alemão. Vergonhosas derrotas. A ponto de, em 1916 para 17, o próprio Nicolau II, o imperador, o czar, assume o comando do exército. Mas as derrotas continuam perdendo feio, grave. A Alemanha vai invadir o território russo nesse momento. E em março de 1917, Nicolau II renuncia ao poder, renuncia ao trono, porque ele não tem mais como sustentar todas as crises que a Rússia vivia, mais essas derrotas, essas crises causadas pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí, meu povo, você tem que lembrar um detalhe muito importante. Quando falamos de Revolução Russa, na verdade, nos referimos a um processo revolucionário dividido em duas fases, em 1917. Em 1917 vai acontecer a tal da Revolução Branca, ou Revolução Burguesa, ou Revolução Menchevique, que é em fevereiro de 17. O imperador ele renuncia, passa o poder para duas pessoas principalmente, para o Georgy Lvov, que ele era o príncipe Lvov, conhecido, membro do Partido Constitucional Democrata Russo, um nobre e tudo mais, lá do parlamento, da Duma, e também para Alexander Kerensky, que ele era nesse momento o líder dos mencheviques. Então, esse governo provisório, que alguns livros vão tratar como governo provisório, vai ser formado por essas duas lideranças, o príncipe Lvov e o Alexander Kerensky, e eles vão fazer um governo curto, porque quando eles assumem o poder, eles não vão tomar como primeira medida política o abandono da Primeira Guerra Mundial. Eles não vão tirar a Rússia da guerra, porque na cabecinha deles é muito simples. A gente continua na guerra, estamos do lado da Inglaterra, da França, a gente acaba vencendo os alemães, e aí depois que a gente vencer, a gente começa a resolver gradativamente os problemas da população. E por causa disso, por causa deles manterem a Rússia na guerra, os protestos, as greves, os motins no próprio exército continuam e continuam cada vez piores. Até que em abril de 1917, o Lenin, líder dos bolcheviques, que estava exilado na Suíça, volta para a Rússia, porque ele sabe que está dando merda aqui, o governo provisório. Lenin volta para a Rússia e lança as Teses de Abril, prometendo que se houvesse uma revolução nos padrões bolcheviques, violenta e revolucionária, com participação popular e tudo mais, ele poderia garantir paz, pão e terra. Paz, pão e terra são as Teses de Abril, as promessas das Teses de Abril. Muito simples, paz é a saída das guerras, é o fim dessas guerras imperialistas. Pão, comida, distribuição de alimentos, principalmente para as populações mais pobres. E terra é a reforma agrária. Lembra que eu ainda estou falando da Rússia, aquele país agrário, rural, onde grandes latifúndios estão concentrados nas mãos da nobreza. Então ele promete aí essa reforma agrária. Nesse momento, graças a essas Teses de Abril e o povo se inflama, acontece a tal da Revolução Bolchevique,
o Outubro Vermelho, a Revolução Socialista, é a revolução liderada por Lênin, logo após ele incendiar o povo com as teses de Abril. Nesse momento, o que acontece, meu povo? Rompimento total das estruturas feudais. Aqui, todas as heranças absolutistas vão acontecer de uma forma abrupta, revolucionária, mesmo porque essa revolução aqui ela foi levada a cabo, ela foi feita especificamente pelo povo, pelos sovietes. Então, rompe-se as estruturas feudais e absolutistas, separa a igreja do Estado, porque lembra, a igreja ortodoxa estava ligada ao Estado, houve a separação, estabelece a liberdade de imprensa, estabelece a estatização das empresas, as grandes empresas. A Rússia não era totalmente industrializada, mas as empresas que haviam passam para as mãos do soviético, o Conselho dos Operários, e também, principalmente, uma das principais decisões aí da Revolução de Outubro vai ser a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Nós já falamos desse tratado quando eu falei lá de Primeira Guerra Mundial. A Alemanha concorda com a saída da Rússia aqui da guerra, desde que fosse criada uma nova fronteira para o Império Russo, dando liberdade para várias nações que ficam aí fronteiriças entre Alemanha e Rússia. Observa do mapa que vai aparecer aí. Então, várias nações, Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Polônia, Bielorrússia, Polônia já existia, Bielorrússia, Ucrânia, enfim, várias nações vão surgir por causa desse tratado aqui, como se fosse servir aí de barreira entre a Alemanha e a Rússia. Caso a Rússia resolvesse os problemas aqui da guerra, da Revolução, fosse voltar para a guerra, teria outras coisas para resolver antes de voltar para a guerra. Então, é o Tratado de Brest-Litovsk, que é importante, tá, galera? Bom, o governo bolchevique já começa fazendo esse monte de reforma, esse monte de estabelecimentos progressistas, socialistas, e também já entra aí numa guerra civil. Por quê? Porque assim que eles tomam o poder de forma revolucionária e violenta, começa uma guerra entre o chamado Exército Vermelho, os bolcheviques, os defensores da Revolução Socialista, e o Exército Branco, formado aí pela nobreza, pela burguesia, pela Igreja Ortodoxa, por alguns países que vão se envolver aqui para tentar atrapalhar a Revolução. Aí eu posso citar até o Japão, a França, a Inglaterra. Então, aqui eles vão formar um exército chamado Exército Branco contra o Exército Vermelho. E a guerra começa, essa guerra civil vai ser uma guerra extremamente danosa para a Rússia, porque já estava passando por crise já crônica já, e ainda por cima tem que enfrentar uma guerra civil, muita fome, muita miséria, muitas mortes, para vencer o Exército Vermelho, aí, liderado por Trotsky, por Lenin, vai criar o chamado comunismo de guerra. O comunismo de guerra, na verdade, é uma política de exceção criada, onde o Estado assumiria totalmente o controle de toda a economia, de toda a sociedade, de todos os aspectos da produção, para focar todos os esforços do Estado para vencer a guerra. E ali vai ser tomado a produção agrícola, direcionada à produção industrial para os itens de guerra, cancelar a liberdade de imprensa, enfim, o Estado se fecha totalmente na intenção de vencer essa guerra, coisa que acontece sim. O Exército Vermelho, os bolcheviques vencem essa guerra civil. Em 17 de julho de 1918, ainda durante essa guerra civil, o czar Nicolau II e toda a sua família vão ser executados, vão executar toda a família do Nicolau II, sua esposa Alexandrina, seu filho Alexei, suas filhas, enfim, vão fazer aí cometer a chacina, porque eles vão estar rompendo aí com qualquer possibilidade da linhagem Romanov. Então vão matar toda a família de Nicolau II. E o Exército Vermelho, já liderado diretamente pelo líder bolchevique Leon Trotsky, vence. Vence, só que a Rússia continua em crise, que já era ruim, depois dessa guerra ficou ainda pior. Então a crise econômica era tão extrema que aí o próprio Vladimir Ilyich Lenin cria a NEP, a nova política econômica. É um plano econômico que tinha como objetivo recuperar a Rússia. E como que ele faria isso? Implantando medidas que combinassem princípios capitalistas com princípios socialistas. Opa, como assim?
Simples assim. Princípios capitalistas. Algumas empresas privadas poderiam surgir, os agricultores poderiam vender sua produção no mercado normal, o investimento estrangeiro poderia acontecer na Rússia, implantação de bancos, exploração de sistema de saúde e educação pública, enfim, haveria um sistema capitalista funcionando na Rússia, porém também haveria um princípio socialista, com o Estado intervindo para não haver excesso, garantindo aí o bem-estar social de todo mundo. Então, a NEP, a nova política econômica, ele é princípios capitalistas dentro de uma política socialista. Só para abrir um parêntese muito importante aí, nós vamos estudar uma crise econômica, um conteúdo na história chamado Crise de 1929. E aí lá você vai ver que para resolver o problema da crise de 29, o New Deal, o novo acordo, foi o quê? Foi a implantação de medidas socialistas numa política capitalista. Como assim, professor? O Estado garantiu acesso à população a políticas de bem-estar social, ou seja, são políticas socialistas numa economia capitalista. A NEP são políticas capitalistas numa economia socialista. Sacou? Se liga aí, galera, muito fácil entender, hein? Então, a NEP, através da NEP, a Rússia começa a se reestruturar, começa a se desenvolver novamente a sua economia. E também, ali naquele congresso do Partido Comunista, o 10º Congresso do Partido Comunista, onde vai ser implantado a NEP, também vai ser determinada a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você lembra daqueles países que foram dados liberdade aqui no Tratado de Brest-Litovsk? Todos eles voltaram a ser absorvidos pela Rússia como repúblicas soviéticas. Vamos lá, vamos entender. As várias repúblicas. Quais repúblicas, professor? Aquela, Letônia, Lituânia, Estônia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, enfim, aquele monte de repúblicas que conseguiram a sua liberdade, tanto com o Brest-Litovsk como depois das crises, passariam a ser novamente incorporadas pela Rússia, né? pelo país Rússia. Então são repúblicas, todas elas de orientação socialistas, na marra, tá? Não tinha direito de escolha, todos vão adquirir aí a orientação política do socialismo, e soviéticas, porque pelo menos no nome, quem estava no comando era o trabalhador, era o operário, proletário, soviético. Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS ou CCCP. Então, aqui nós temos a criação da União Soviética, e dentro aqui dessa criação da União Soviética vai se manter a ideia do partido único, do modelo socialista, a NEP vai continuar, depois vai mudar um pouquinho, mas vai continuar, e beleza, as coisas estão acontecendo relativamente bem, a Rússia volta a se desenvolver, que agora é a União Soviética, volta a se desenvolver economicamente, a população consegue imaginar uma situação de melhor qualidade de vida, até que em 21 de janeiro de 1924, o próprio líder do processo revolucionário bolchevique, o Lenin, ele morre. Ele adoece, vai ter um acidente vascular cerebral, um AVC, e acaba morrendo em decorrência das complicações aí. Então, em 21 de janeiro, Lenin morre, e aí as coisas começam a de novo encaminhar para mais crises, mais problemas na Rússia. Porque vai rolar um fight, uma treta, uma disputa. De um lado, Leon Trotsky, ele era líder, um líder bolchevique, líder do exército, achando que seria o próximo líder soviético. Do outro lado, um jovem chamado, que nem era tão jovem assim mais nesse momento, mas um cara chamado Joseph Stalin. Stalin, que não era tão brilhante assim na liderança do exército, mas já estava adquirindo aí, através de políticas e politicagens, influência principalmente no Exército Vermelho. Tá? Apesar de Trotsky ser líder do Exército Vermelho, Stalin também já estava aparecendo aí despontando aí como liderança do Exército. O próprio Lenin, antes de morrer, tinha deixado claro que não era a favor de Stalin assumir o poder da União Soviética, porque ele não tinha aí a sua história combativa e totalmente, como que eu posso dizer? Acaba que vai ser Stalin que vai assumir através de um golpe.
Ele vai se associar ao exército, o exército vai botar ele no poder como o próximo dirigente da União Soviética. Basicamente, você tem que entender o seguinte: Trotsky, ele era a favor de que a Revolução Socialista não ficasse apenas na Rússia, que agora, na União Soviética, que agora deveria se expandir ainda enquanto estava acontecendo para outros países do mundo para influenciar o maior número de países possível a passar pela Revolução Socialista. Já Stalin acreditava que não, a Rússia, a União Soviética, precisa se fechar e consolidar a revolução aqui dentro para talvez no futuro pensar em expandir a Revolução Socialista para outros países. Mas o foco dele era se fechar para consolidar dentro da Rússia, enquanto Trotsky queria que essa revolução fosse espalhada pelo mundo. Como eu já disse, vence Joseph Stalin, ele assume o poder da União Soviética, dá um golpe de Estado, porque ele não deveria ser ditador, mas ele se transforma num ditador, tem apoio do exército, e vai governar a União Soviética por muitos e muitos anos. Entre 1924, quando ele assume, até 1953, quando Stalin morre, ele vai governar a União Soviética como um ditador com mãos de ferro. Será uma ditadura extremamente sangrenta, vai perseguir todos os opositores, todos os líderes bolcheviques vão ser assassinados ou presos, enfim, vão desaparecer durante o governo de Stalin, no processo que ele vai chamar de o grande expurgo, ou seja, ele vai expurgar a União Soviética das influências negativas, que inclusive eram os líderes soviéticos, os líderes bolcheviques, através de fazendas coletivas, fazendas estatais. Ele vai também ajudar a desenvolver a economia russa. Vou falar um pouquinho sobre os planos quinquenais agora, peraí. E falando um pouquinho antes da perseguição através dos gulags, dos campos de concentração na Sibéria, em regiões bem afastadas, ele vai manter presos políticos em situação de escravidão, de trabalho escravo, enfim. Milhares de pessoas vão sumir, vão desaparecer ou vão morrer na dura perseguição de Stalin. Stalin ele vai ser um líder populista, ele vai transmitir uma imagem de líder carismático, populista, paizinho do povo, mas na verdade ele era um ditador sanguinário com mão de ferro. Tá? Na economia, Stalin ele vai ficar famoso pela adoção dos planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? São medidas econômicas de que a cada 5 em 5 anos a Rússia, a União Soviética, precisa estabelecer metas, planos para conseguir bater, ou seja, para desenvolver a economia. Na prática, os planos quinquenais funcionam como se fossem metas de que a Rússia, que a União Soviética deveria bater para o desenvolvimento industrial e agrícola. A cada 5 anos, a Rússia precisa estabeleciam-se metas que deveriam ser cumpridas. E aí, claro, isso aí vai causar, obviamente, um grande desenvolvimento econômico e industrial na União Soviética. A União Soviética vai entrar numa ascendência econômica muito grande, a ponto de se transformar, sim, numa das maiores potências econômicas, industriais e militares na segunda metade do século XX. Vai fazer frente contra os Estados Unidos aí na Guerra Fria. Ok, galera? Uma curiosidade, quando eles estavam disputando Trotsky e Stalin, Stalin acaba causando a expulsão de Trotsky da Rússia, ele vai se exilar no México, onde em 1940 ele vai ser morto por um agente secreto a mando de Stalin. E como eu já disse, Stalin governa a Rússia aí com mãos de ferro, vai haver aí o desenvolvimento econômico, é no governo de Stalin que a Rússia passa pela Segunda Guerra Mundial, mantém o país unido e vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Porém, você vai ter, ao mesmo tempo, um desenvolvimento econômico e uma perseguição ditatorial horrorosa. Beleza, meu povo? Acabamos aí mais uma aula de história sobre Revolução Russa. Segue aí estudando, porque você vai tirar nota máxima naquela prova, vai sambar na cara da concorrência e que eu sigo aqui fazendo mais aula para você. Tchau!